Fala galera, tranquilo? Aqui é o Guga Pilar, certo? E hoje a gente vai falar sobre um tema, uma palavra, uma definição, certo? E variações dela, que muita gente fala no meio fitness, certo? Mas a grande maioria ou sabe parcialmente ou não sabe muito bem do que se refere quando fala a palavra calorias. Bom, vamos lá então. O que é caloria, tá? Caloria, por definição, certo? Boneticamente falando, lindamente falando, né? Seria então o quê? Seria o calor necessário, calor seria a transferência de energia térmica, né? O calor necessário, caloria, calor. Já vem daí a palavra. O calor necessário, certo? Para fazer com que 1 grama de água, tá? Aumente 1 grau Celsius de 14,5 para 15,5, tá? Tu entendeu? Eu vou colocar aqui uma ilustração, tá? Bem rapidinho, para ver se tu consegue entender o que significa isso, antes da gente partir para outras coisas, tá? Vamos dizer aqui, ó, que a gente tem, tá? Aqui é uma gota de água de 1 grama, tá bom? E a gente vai lá e pega um fogo, né? Aqui, digamos que é o fogo, tá bom? Esse é o meu fogo. Daí, estamos aqui com o fogo, certo? E aí, o que a gente faz? Esse fogo, né? Vai passar energia, tá? Energia térmica, no caso, né? Para essa água, certo? E isso vai fazer, então, com que essa água agora aumente a temperatura dela em 1 grau. Tá? Opa, aqui é 1 grama também, continua sendo 1 grama, certo? Mas aqui ele foi de 14,5, tá? Para 15,5 graus Celsius, né? Então, isso é caloria, tá? Uma caloria, né? É a quantidade de calor, certo? Calor seria essa transferência aqui, né? De energia térmica necessária para fazer 1 grama de água aí de 14,5 para 15,5. Isso é caloria, tá? Então vamos resumir, tá? Vamos resumir porque isso aqui é muito difícil e isso aqui, na verdade, pouco importa, digamos assim, para nós, tá? Para nós, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que, né, caloria, tá? É uma forma de mensurar o quê? De mensurar energia, tá? Então seria energia, tá? E como que a gente pode mensurar a energia? Tá? A gente pode mensurar a energia, por exemplo, certo? Com joules também, não sei se tu lembra do ensino fundamental, médio, mas joules também é uma maneira de tu mensurar, certo? Energia, tá? Então tu pode usar caloria, tá? Ou tu pode usar também joules para mensurar energia, tá? Então é energia. Então se a gente falar caloria, é uma maneira de mensurar energia, tá bom? Então eu vou te dar uns exemplos paralelos para ficar mais fácil de compreender. Vamos baixar aqui, tá? Vamos mais um exemplo paralelo, vou colocar aqui exemplos paralelos, tá? Se tu já tá até aqui, parabéns, tu já passou a fase mais difícil, né? Que é a fase que acredito que muita gente vai sair. Agora fica só os bons, certo? Os boçais já saíram. Agora fica só os maromba mesmo, os fitness mesmos, que querem aprender, tá? Parabéns se tu tá até aqui, tá? Vamos lá. Então, eu vou te dar uns exemplos aqui paralelos, como eu disse, tá? Vamos pegar, por exemplo, distância, tá? Distância, tá? Distância. Eu vou dar uma aumentada no tempo aqui pra te não perder muito tempo. Perfeito. Então vamos dar um exemplo aqui para te entender melhor realmente o que significa isso que eu tô falando, que a energia pode ser mensurada, pode ser medida, né? Ou em calorias ou em joules, tá? Vamos simplificar isso para ti. Vamos dizer que a gente esteja falando aqui então de tempo, perfeito? Então a gente tá falando de tempo, tá? A gente pode se referir... Tempo é uma grandeza física, como eu coloquei aqui, GF, só para dar um remember aqui para mim conseguir lembrar. Tempo é uma grandeza física, tá? É algo que tu consegue medir, tá? O tempo, tá? O tempo tu pode medir em segundos, em minutos e em horas, certo? Tu sabe muito bem que 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto, né, é igual a 60 segundos, certo? Sabe muito bem essas conversões, certo? De tempo, tá? Então tu utiliza tu quer medir tempo, tu vai lá e tu pode utilizar segundos, minutos ou horas, certo? Perfeito, até aqui tudo bem, não tem nenhum problema, acredito eu, certo? Vamos pro próximo então. Aí tu tem distância, né? Vamos pegar a distância aqui como exemplo, que eu coloquei aqui também. Distância. Tu vai lá e tu quer medir a distância de algo. Tu pode medir em metros, como eu coloquei aqui, ou também tu pode medir em pés, né? Podemos mensurar, então, distância, certo? Ou com metros, ou com pés, certo? Então, se eu quero medir tempo, eu posso usar segundos, minutos e horas. Se eu quero medir distância, eu posso usar metros ou pés. Então tá, então isso a gente já entendeu? Perfeito, então agora a gente vai colocar energia. Então, agora se a gente quer medir, certo? Energia,
Da mesma forma que a gente fez nas anteriores, né? Se a gente quiser medir tempo, a gente utilizava de segundo, minuto ou hora. A gente queria medir distância, a gente utilizava metros ou pés. Agora, se a gente quer medir energia, a gente pode utilizar calorias ou joules, certo? Tem uma conversão das duas, uma grandeza ali que tu pode colocar 4, alguma coisa que tu transfere então de calorias para joules. Mas tu pode, então, assim, medir, certo? Energia, ou com caloria ou com joules, certo? Da mesma forma que metros é uma forma de mensurar distância e segundos, minutos ou horas é uma forma de mensurar tempo, caloria é uma forma de mensurar energia. E essas calorias, certo? Então agora que a gente já sabe que a caloria que é uma forma de energia, certo? Então a caloria a gente pode dividir, certo? Classificar ela. Vamos classificar aqui. Todas as calorias que saem do nosso corpo e todas as calorias que entram no nosso corpo. Ou seja, toda a energia, tá? Que entra no nosso corpo e toda a energia que sai do nosso corpo. Como que se chama isso? Né? Qual que é a classificação disso? Todas as calorias, energias que entram para o nosso corpo, a gente chama de... Tem várias nomenclaturas, tá? Eu vou citar algumas aqui para vocês, tá? Vamos colocar aqui, tá bom? Todas as calorias que entram, vamos colocar aqui como calorias... Tá? Recebidas, vamos colocar assim, certo? Recebidas ou consumidas, certo? Ou também em inglês, como falam, né? Calorie in, né? In, obviamente, significa em inglês dentro, caloria para dentro, tá? E também a gente vai ter, digamos então, as que a gente gasta, certo? Então, classificado em calorias recebidas e calorias, tá? Gastas. Tá? Então a gente vai ter as calorias que a gente recebe e as calorias que a gente gasta. E em inglês, né, seria out. Então calorias para fora, né? Calorias para dentro, calorias para fora. Calorie in, calorie out, né? Tanto que se tu for procurar dar uma pesquisada em alguma coisa em inglês, tu vai achar essa terminologia aqui, ó. Que C seria de caloria, esse aqui de in, esse aqui de caloria também, e esse aqui de out, entendeu? Por isso que se chama então esse C em inglês. Se tu for ver em inglês, tu vai ver isso. E também essas aqui, as calorias gastas também se chamam, tem essa abreviatura também, que seria isso, gasto, certo? Gasto energético, tá? Total, certo? Gasto energético, GET, também chamam assim, tá? Então tem essas nomenclaturas, essa classificação, então, digamos assim, para as calorias, certo? Tudo que entra para dentro, calorias recebidas, tudo que sai, calorias gastas, tá? E aí, se tu pensa comigo, a gente entra para dentro alguma coisa e sai todo dia, tá? Então tem as calorias recebidas diariamente, as calorias gastas diariamente, certo? E aí, se entra mais do que sai, fica alguma coisa ali dentro, certo? Então, se as calorias recebidas são maiores que as calorias gastas, a gente tem essa situação aqui, ó. Quer ver? Essas calorias aqui, né, no caso, estão maiores. Ou seja, tu está consumindo muito, tu está gastando pouco, tá? Ou seja, tu está comendo um monte e tu não está fazendo muito exercício. Então, o que acontece? Vamos colocar numa balança, como se fosse aqui. Então, tu tem um monte aqui, certo? E aqui, nas calorias gastas, tu tem bem pouquinho, certo? Se fosse uma balança, o que ia acontecer? Essa balança ia pender. Se fosse uma balança aqui, por exemplo, aqui a gente tivesse uma balança. Essa balança ia fazer o quê? Ia pender para baixo aqui, né? Esse no lado verde vai ficar assim, ó. Né? Consegue entender? Fica assim. Então, se essa balança, né, fica assim, tá? O que acontece? Se aqui tu tá consumindo muita caloria, tá? E tá num balanço calórico, que chama aqui balanço calórico positivo, certo? Por que positivo? Porque o balanço calórico, vou colocar aqui, ó, balanço calórico, certo? É igual a calorias recebidas menos, certo? Calorias gastas. Então, se tu consome muito, tá? Ou seja, se esse valor aqui é grandíssimo, né? E esse outro valor aqui é bem pequenininho, o que vai acontecer? Vai acontecer que o teu balanço calórico vai ser positivo, tá? E esse balanço calórico positivo, que se chama, certo? Vai fazer com que aconteça uma coisa, certo? Que tu aumente teu peso, tá? Teu peso, peso corporal, tá? Então, isso que acontece, teu peso corporal vai aumentar, certo? Quando isso aqui ocorre, tá? Porque tu tá colocando mais coisa e tá saindo menos coisa, vamos dizer assim, certo? Quando eu falo sair, não é só sair pelo órgão excretor, e sair por outras maneiras também, mas isso é o caso de outro vídeo, tá bom? Então, tu tá recebendo coisas e tu tá saindo coisas. Se tu recebe muito, alguma coisa vai ficar ali, e se tu gastou pouco, vai ficar ali, vai se acumular aquela coisa, digamos assim, e vai aumentar teu peso, tá bom? Então, isso é muito básico, tá? Então, aí a gente tem esse caso aqui, então, que a gente tem um balanço calórico, certo? Positivo, tá?
O tempo, quando isso tu faz um balanço calórico positivo durante um período de tempo, esse período de tempo normalmente no fitness se chama de bulking, certo? Bulking, certo? É uma terminologia em inglês, né? Então, bulking seria quando tu tá querendo ganhar peso, né? Obviamente tem vários fatores que se esse peso vai ser de gordura ou de massa muscular, tá? Ou seja, de massa adiposa ou de massa muscular, tá? Então tem vários fatores que vão determinar qual a proporção, digamos, da distribuição desse peso. Mas o que eu quero dizer aqui é que tu vai ganhar peso, tá? Peso não é a mesma coisa que gordura, peso não é a mesma coisa que músculo, tá? É peso. Peso é a soma de tudo, certo? De todo o teu corpo, tudo que tu tem no teu corpo. Tu tem osso, tu tem músculo, tu tem tecido adiposo, tu tem vários outros tecidos, certo? Nossas vísceras, etc e tal. Então, não é só músculo e gordura, tá bom? Então, vamos lá. Então, tu tem esse caso aqui, balanço calórico positivo. E caso tu prolonga isso num período de tempo, né? Ele vai ser chamado de bulking, vou colocar aqui. Bulking. Tá? Esse é o nome, o período de ganho de peso, tá? E daí tem o outro caso, outro cenário, né? Que tu vai estar fazendo o quê? Vou tirar aqui, dividir. Tu vai estar fazendo o quê? Tu vai estar gastando um monte, certo? E tu vai estar consumindo pouco. Então tu tá consumindo nada, sabe aquele período que tu quer emagrecer, que tu quer secar, tu faz um monte de exercício físico, né? E tu não come nada, tu fica em jejum, né? Depois não come nada e come só alface. Esse é o cenário, praticamente exagerado, né? Mas esse é o cenário. E o que vai acontecer nesse cenário, certo? Que o teu balanço calórico vai estar negativo, né? Eu acho que tu já pressupôs aí, muito bem, se tu acertou, porque teu peso vai diminuir, teu peso corporal, tá? Então, e nesse caso aqui, quando tu prolonga por um espaço de tempo, né? Esse balanço calórico negativo, né? Chama então de cutting, tá bom? Isso em inglês, tá? Cut, cortar, né? Tu tá cortando, tu tá secando, né? Então, cut. Então, tu tem o bulking e tu tem o cutting, certo? O bulking é quando tu tá com balanço calórico positivo, obviamente, tá comendo mais do que tá gastando menos, né? E o cutting é quando tu tá comendo menos e tá gastando mais, ou seja, tá ingerindo menos e tá gastando mais. Então, é simples assim, certo? E nesse caso aqui, tu ganha peso, nesse caso aqui do balanço calórico positivo, tu vai ganhar peso, certo? E nesse outro caso aqui, tu vai perder peso, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês uma foto aqui de um bulking que eu fiz, certo? Era um bulking, como chama... Quando o bulking o balanço calórico é muito positivo, certo? A fim de tu tá ganhando já muito mais gordura, né, do que músculo, se chamava antes de bulking sujo. Hoje não é muito bem praticado. Eu fiz um bulking meio sujo. Se tu vai ver uma foto minha aqui agora, eu vou te mostrar. Eu fiz por um período de tempo, se não me engano, por uns 4 meses eu fui seguindo um bulking, certo? Fiz por 4, 5 meses, mais ou menos, um bulking, né? E a partir do momento já começou a se tornar sujo. Eu vou te mostrar pra vocês aqui o resultado. É esse aí, esse mesmo é o resultado, tá? Isso aqui é o final de um bulking sujo, parecia uma geladeira aqui, né? Como vocês podem ver. Não tava algo muito esteticamente agradável, né? Aí tá uma situação de bulking. E daí, o que eu fiz? Eu peguei, deixa eu ver quantas semanas que foi 12 semanas, certo? E eu transformei esse físico aí, né? Por causa que eu competi, obviamente, nesse físico aqui, tá bom? Então, esse foi a minha transformação. Não, como que eu consegui atingir isso? Porque eu apliquei essa técnica aqui, certo? No meio tempo. Então, aqui eu fiz isso aqui, ó. Eu apliquei essa técnica, o cutting, aqui, certo? E aí, esse o resultado, certo? Eu saí disso aqui, que era uma geladeira, para isso aqui, tá? Que era uma caveira. Saí de uma geladeira para uma caveira. Então era isso. E se tu acha que tu aprendeu, eu tenho um desafio para ti, tá? Eu fiz perguntas e respostas sobre esse tópico, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Lá dentro do meu site que eu coloquei um quiz para você, certo? Eu vou mostrar aqui mais ou menos como que funciona ele, tá? Aqui tá o tópico também, se tu tiver a fim de ler, né? Tem tudo lá, aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui, coloquei mais outras fotos até. Então tem tudo aqui. E aqui, ó, duvido tu passar nesse quiz, tá? Coloquei aqui tema calorias e aqui tu pode ir respondendo, ó. Caloria é uma unidade de medida de... Eu vou colocar aqui alimento, não sei a resposta. Alimento. Daí depois tem outra pergunta aqui e etc e tal. Então tu vai poder fazer aqui, né, esse quiz aqui e testar os teus conhecimentos nisso que eu expliquei hoje. Espero que tu acerte, tá? Vou ficar de olho e todo mundo que não acertar eu vou te dar um cascudo na cabeça. E é isso aí então, tá? Espero que tu tenha gostado do vídeo. Então se tu gostou, certo? É um vídeo novo, então não sei se ficou bom. Então se tu gostou, por favor, dá um like só pra mim saber se ficou bom mesmo. Eu não quero like pra aumentar minhas visibilidades no meu vídeo, eu quero realmente um like pra ver se tá bom, se tu gostou mesmo. Se tu não gostou, e coloca no comentário o porquê que tu não gostou, certo? Porque aí eu gostaria de saber, realmente, o porquê que tu não gostou pra eu vir a melhorar, certo? Porque é com a ajuda de vocês que eu vou melhorar os meus vídeos, tá? Então, dá um like aí se tu puder, se tu gostou do vídeo, quer acompanhar essa série que eu tô fazendo, né, de vídeo informativo real, né, pra te ter conhecimento, pra te tomar suas decisões, né? Também se inscreve no canal pra te ter esses vídeos, né, essas atualizações, e o tal do sininho, porque se tu se inscrever, tu não vai receber as atualizações, então tem que ativar esse tal do sininho pra te realmente
receber os meus próximos vídeos relativos a esse tipo de conteúdo, tá? E muitos outros, obviamente, tá? Então era isso, muito obrigado pela tua visualização até aqui, espero que tenha gostado, me fui!